E como pode um pastor, um homem de Deus, ter o conhecimento e não passar para a sua igreja, para suas ovelhas sobre isto? Então, amados, o quarto sinal da marca da vinda de Cristo é a perseguição aos cristãos e morte. Tudo vai começar, meu irmão, com uma proibição. Proibido de pregar determinadas coisas na igreja. Já está sendo. Hoje em dia os pastores não têm mais a liberdade que tinha de pregar sobre o pecado. Vai falar de homossexualismo? Vai falar de homossexual na igreja? Se for filmado, cair um vídeo desse, cair, meu irmão, de logo que o cara é preconceituoso, que o camarada odeia gay, que o cara está trazendo discurso de ódio, quando na realidade, meu irmão, a pessoa está pregando contra o pecado, não é contra a pessoa, mas é contra o pecado que ele pratica, que diante de Deus é abominação aos olhos de Deus. Ele tem que se arrepender, se converter, se voltar para Deus, porque se ele morrer dessa forma, meu irmão, ele vai para o inferno. Então nós estamos amando mais essas pessoas, meu irmão, do que quem está mentindo para ela, dizendo que ama elas, vendo ela caminhando para o abismo e dizendo que está tudo certo. Então, meu irmão, tudo vai começar com isso, proibição de algumas pregações na igreja. Foi justamente isso que a jornalista estava falando. Os cristãos têm pregado contra outras religiões, de falar, mesmo a gente tem nossa regra de fé e prática. Nós não somos obrigados, meu irmão, a entrar no ecumenismo religioso, nessa mistura de religiões pagãs unidas no cristianismo. Irmão, trevas e luz não se unem, meu irmão. O único ser que salva o homem é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Maomé, não é Buda, não é Allan Kardec, não é nenhum desses criadores dessas falsas religiões que levam o homem à condenação. O único que salva é Jesus Cristo, meu irmão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vai chegar um tempo que vai começar essas proibições. Você não vai mais poder falar o que é pecado, você não vai poder falar sobre algumas seitas satânicas, até contra o satanismo, porque para eles entendem que todo mundo pode ter sua liberdade religiosa, até satanista que faz sacrifício, meu irmão, vai coisas horrendas, oferece coisas a Satanás. Para eles, meu irmão, é normal, menos o cristianismo. O cristianismo, meu irmão, é odiado por essas pessoas. E, irmãos, vai ser proibido pregar a Bíblia. Logo vai ser proibido ter uma Bíblia. Depois começa a proibir abrir igreja. Vai proibir evangelizar. Depois começa, amados, a prender. Sempre é assim em todos esses países, como advertência. Então você para, vai ser preso. Depois, quando não tem jeito, meu irmão, começa a matar. E isso vai aumentar muito mais na grande tribulação. Mas hoje, meu irmão, nós vemos, irmão, já isto acontecer em muitos países. São 50 países que mais perseguem cristãos, e muitos deles até matam se o camarada dizer que ele é um cristão. Se ele mostrar uma Bíblia lá, se ele for pregar um evangelho para uma pessoa que for pego, ele é levado para a justiça, ele é, meu irmão, exterminado, ele é morto. O ódio ao cristianismo, aos cristãos, a perseguição aos cristãos. Será que isso existe hoje no nosso tempo? Aqui no Brasil não, por enquanto não, mas pode esperar, meu irmão. Nós vamos ver quem realmente é crente. A peneira vai ser, muitos crentes vai ser peneirado. Vamos ver quem realmente é crente. Nós vamos ver, amados, aqui no Brasil, quem realmente é crente. Quem realmente é crente. Então, amados, o que é que acontece hoje em dia? Pessoas que você nunca viu, você nunca fez mal a essa pessoa, que ela diz: eu odeio crente, eu odeio pastor, eu odeio igreja, eu odeio este povo. Uma certa vez
peguei um rapaz de mototáxi, ia descendo ali a praça da Nova Hotel, com os irmãos da Assembleia pregando. Ele passou criticando, dizendo um monte de coisa, que odiava e tal. Eu disse, mas esse irmão já fez algum mal a você, minha irmã? Ele disse, não, menino, por que você odeia eles? Ele já lhe prejudicou em alguma coisa. Mas o que é isso, amados? A palavra de Deus se cumprindo, meu irmão. Esse sinal aqui, meu irmão, na realidade ele já acontece. Só que será com uma grande proporção maior no período da grande tribulação. Perseguição, intolerância ao cristianismo. Nosso país, meu irmão, já está acontecendo isso, meu irmão. Em muitas faculdades, aí universidade, o aluno não pode abrir a boca para dizer que ele é um crente, que ele é um cristão. Ele vai ser ridicularizado pelo professor da universidade e pelos outros alunos. Vai haver uma perseguição desse aluno. Você falar isso nas escolas, e algumas escolas já acontece isso. Não é todas, amados. O nosso país, aos poucos, estão sendo implantados na mente das pessoas a repudiar, a odiar os cristãos. É a intolerância ao cristianismo. E você vê isso sendo implantado em muitas novelas, programas de televisões, repórteres, revistas, jornais, escolas, universidades, implantando já na mente do povo. E tem muitas pessoas que a gente nunca fez mal. Essas pessoas dizem, eu odeio você simplesmente porque você é uma crente. Isso pode acontecer dentro da sua própria casa, com pessoas membros da sua própria família, que no momento que você se converteu a Cristo, essas pessoas se tornaram seus inimigos. É uma lista enorme, amados, de países que perseguem e matam cristãos. Apocalipse 13, 7 e 8 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Aqui está falando do anticristo na grande tribulação, e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. O anticristo vai perseguir, meu irmão. O anticristo vai massacrar os verdadeiros cristãos. Eles vão ser provados no período da grande tribulação, porque vai ter conversão no período da grande tribulação, mas não vai ser tão fácil como hoje em dia. Hoje em dia nós estamos aqui falando de Jesus. Hoje em dia nós ainda temos uma certa liberdade. Nesta época aqui, meu irmão, não terá. Ser cristão nessa época vai ser como voltar ao período apostólico. Vai ser espada no pescoço. Então, amados, o anticristo vai perseguir, vai massacrar os verdadeiros cristãos, que não vão adorar nem receber a sua marca. Os fiéis experimentarão uma grande prova durante a tribulação, e as nações anticristãs dirigidas por este anticristo vai odiar todos os fiéis de Cristo, serão perseguidos e mortos. Os falsos cristãos apostatarão, em vez de sofrer, de morrer, membros da família de Cristo, de denunciarem, seus parentes irão fazer o que com eles, amados? Vão trair eles e entregar eles. Ainda vai ter mais isso, porque esses cristãos aqui em Mateus 24 diz assim, Mateus 24, verso 9 e 10: então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vai haver muita traição mesmo. Vai ter pessoas até da própria família da pessoa que vai entregar a pessoa, porque a pessoa é um cristão, para ser preso e ser morto pelo anticristo. Veja, mas o que está para acontecer? Cada vez mais, amados, que se aproxima a morte de Cristo, amados, vai haver essas coisas. O quinto sinal que marca a volta de Cristo é o surgimento
e falsos profetas. Aqui no verso 11, quando diz assim: levantar-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos, né? E no verso 24, eu gostaria que você lesse também, no mesmo capítulo diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, poucos eleitos se possível, fossem os próprios eleitos de Deus, amados. Mas não vai ser possível. Mas se levantarão muitos falsos cristos e também falsos profetas. Meus irmãos, cada dia mais se aproxima a volta de Cristo, vai aumentar pessoas se titulando os profetas de Deus. Meus irmãos, tem igreja aí, meu irmão, que todo mundo é profeta. Todo mundo está lá, profetizando, está trazendo revelações novas, coisas fora das Escrituras. E temos que ter cuidado com isso, né? Porque os falsos profetas, meu irmão, diz que eles vão operar grandes sinais e prodígios, farão milagres, maravilhas para enganar, se possível, até os próprios eleitos de Deus. E se levantarão muitos, amados, e nunca em todo o tempo da igreja tem se levantado tantas pessoas no meio da igreja se titulando profeta de Deus. Pessoas dizendo que estão recebendo revelação direta de Deus, que Deus fala diretamente com elas pessoalmente. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas que têm abandonado a Bíblia Sagrada, os ensinos das Escrituras, a doutrina bíblica, as profecias da Bíblia, estão dando ouvido a falsos profetas, estão profetizando coisas que estão no coração deles. Eu quero lhe dizer uma coisa a você: esse livro aqui, o diabo odeia ele. Ele não quer que ninguém pregue isso aqui. O diabo não quer que as pessoas preguem a palavra de Deus. E ele tem levantado, desviado muitas pessoas da igreja para dar ouvido a outras fontes de revelação, que não seja a Bíblia Sagrada. 66 livros totalmente inspirados por Deus. É inspirado por Deus. Então, mas o povo está abandonando o estudo da Bíblia, a revelação bíblica, as profecias da Bíblia, estão, amados, sendo doutrinados, ensinados por falsas revelações fora das Escrituras. Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado, amados. Irmãos, tem muitos falsos profetas. Jesus disse que surgirão muitos falsos profetas, que eles enganarão a muitos. Mas uma coisa é certa, meu irmão: eles não vão poder enganar os eleitos de Deus, porque Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Cristo, Mateus 10, 27, diz que vai ouvir a voz de Cristo e seguir a Cristo. João 10, 27, perdão, não Mateus 10, 27, João 10, 27. João 10, 8 diz: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. A ovelha de Cristo, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, meu irmão. Não se te conceda nos ouvidos com a pregação da palavra de Deus, por mais dura que ela seja, corrigir, repreender, exortar, que é para isso que ela foi escrita. O camarada não vai se te conceder nos ouvidos, não vai se irritar com isso, não vai querer sair da igreja, dizer: eu vou sair da igreja, o pastor só prega a Bíblia, só prega a palavra de Deus, só prega. Irmãos, um crente verdadeiro, genuíno, meu irmão, ele ama essa palavra, ele é ovelha de Cristo. Tantas pessoas no nosso tempo desprezando o ensino da palavra de Deus, desprezando a pregação dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia.
seguindo novas revelações, novas profecias, novos ensinos de pessoas que muitas vezes se titulam profeta de Deus, mas não pregam o que está escrito na Bíblia. Eu não entendo isso. Como uma pessoa é um profeta de Deus, ele não fala o que está escrito aqui, só fala coisa que vem na mente dele, no coração dele. Jeremias 23:16 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizem e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não do que vem da boca do Senhor. Será que isso acontece no nosso tempo mesmo? Verso 21: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhe falei, e eles contudo profetizaram. Essas pessoas gostam de estudo da palavra de Deus? Essas pessoas gostam de pregação da palavra de Deus? Não gostam, amados. É o que Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 12 em diante: prega a palavra, insta, corrige, repreende e exorta, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, correrão atrás de mestres que vão falar coisas segundo a cobiça dos seus próprios corações. Vão querer ouvir aquilo que elas querem ouvir, que está dentro do coração delas corrupto. Irmãos, por isto a reforma protestante fez os 5 solas das Escrituras, e um dos solas é sola Escrituras. Só a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Só ela é a verdadeira revelação de Deus, e só elas nós devemos seguir como palavra de Deus. Se você quer seguir palavra no coração das pessoas aí, boa sorte para você. Eu só digo uma coisa a você: você pode estar sendo enganado. O diabo pode estar falando pela boca de muitas pessoas aí, enganando você, tirando você do foco da verdade da palavra de Deus. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Que palavra, pastor? A palavra escrita, meu irmão. 66 livros totalmente inspirados por Deus. Porque Deus deixou a palavra dele? Para que ninguém leia, ninguém estude, ninguém escute. Está escutando revelação fora essa palavra? Colossenses 3,16 diz: habite em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda sabedoria. Habite em vocês a palavra de Cristo. Que palavra é essa, meu irmão? Que nós temos escrito aqui, meu irmão: os evangelhos, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o Apocalipse. Tem revelação com força aqui, meu irmão. João 8, 31, 32 diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Sabe quando é que nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo, meu irmão? Quando a gente permanece nessa palavra. E essa palavra tem poder o quê? Para libertar. Libertar de quê? Do engano, do erro, da mentira, que os falsos mestres e profetas têm propagado por aí afora. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: antes de mais, nada saiba que nenhuma profecia da Escritura. Nós temos que prestar atenção no que a gente lê, olha. Antes de mais, nada saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia da Escritura teve origem na vontade humana, mas homens falaram, da parte de Deus, ou movidos ou impelidos pelo Espírito Santo,
profecias da Escritura. Já estão aqui, meu irmão. 66 livros: Isaías, Oséias, Amós, Daniel, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e outros aqui. Você tem lido esses profetas? Os profetas da Escritura? Mas por que você tem dado ouvido a tantos profetas que não têm profetizado nada que está nas Escrituras? Você sabe que existem esses livros aqui na Bíblia, que são as profecias dos profetas da Escritura, que é elas que são 100% inspiradas por Deus, e é elas que devem ser a nossa regra de fé e prática. 1 Timóteo 16, 17: toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu irmão, o que você precisa mais? Me diga o que você precisa mais de revelação fora a Bíblia, porque toda ela é inspirada por Deus e ela é útil para te aperfeiçoar para toda boa obra de Deus. É a pregação da palavra de Deus, é a pregação das Escrituras. Você quer profetizar? Profetiza as Escrituras. Profetiza a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus, meu irmão. Onde o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 1, verso 10: ainda que um anjo venha, ou nós mesmos preguem o evangelho que vai além deste, que seja anátema. Ainda que um anjo venha do céu com outro evangelho, um novo evangelho, uma nova revelação, Paulo diz: seja anátema. Você sabe o que significa a palavra anátema? Maldito ao fogo do inferno. Meu irmão, nós temos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sexto e último sinal que marca a volta de Cristo: o aumento do pecado, o esfriamento do amor. Irmãos, eu vou demorar um pouco. Aguenta aí, amanhã é feriado. Tá certo? Aguenta só um pouquinho, dá para aguentar. Só 2 cultos na semana. Amém? Dá para aguentar um pouquinho. Então eu gostaria que você lesse o verso 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Quem sabe responder o que é iniquidade? Pecado. Que pecado? Pecado consciente. Iniquidade, meu irmão, é um pecado consciente, é um pecado de forma agravante, porque o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importa mais com o pecado e com a consequência do pecado. Ele sabe o que ele está fazendo. Não é uma pessoa que está pecando, meu irmão, sem saber. Iniquidade, irmãos, é um pecado consciente. Então a pessoa iníqua, o iníquo é aquela pessoa que se dedica à maldade, à injustiça do seu coração, é virado para o mal, ele não se preocupa em fazer o bem, e ele peca, meu irmão, sabendo que está pecando, e ele peca porque ele gosta, aquilo faz bem a ele. Isso é iniquidade. E quando a iniquidade, amado, chega no coração do homem, ele fica endurecido. O coração do cara fica duro. E ele começa a achar que o pecado é algo natural. Nós temos que ter cuidado, amados, para que não aconteça como 1 Timóteo 4,12, que diz: que falam mentiras e tem cauterizado a própria consciência. Cuidado para você não cauterizar a sua mente sobre o pecado. A palavra cauterizar significa queimar a ferro, como um ferro quente, de marcar.
que danifica a pele a ponto de fazer perder o tato, e a cicatrização, né, da mente ou do coração está ligada à cicatrização mental e à falta de consciência, de arrependimento. O pecado, irmãos, a iniquidade, esse pecado consciente, ele vai endurecendo o coração da pessoa. A pessoa vai perdendo a sensibilidade. Quando menos espera, ela acha que tudo isso que ela faz é normal. E vai crescer o aumento da iniquidade. Você vai mostrar na Bíblia e ela vai dizer: eu não estou nem aí. Pode pregar com força. Aqui escrito: não quero saber disso não. Você pode ensinar, você pode ter eloquência, você pode falar significado de palavras, você pode fazer o que for, você pode mostrar na palavra de Deus. O iníquo vai dizer: eu já sei disso, eu não estou nem aí. Ele pega conscientemente, irmão, ele faz porque gosta. A iniquidade, a prática do pecado torna nossa mente cauterizada, que é um coração duro, insensível ao pecado, insensível à verdade espiritual. Isto é iniquidade, amados. E o que é que vai acontecer com esse aumento da iniquidade? O amor de quase todos irão esfriar. Porque o amor está esfriando? Porque está aumentando o pecado, meu irmão. E é um pecado consciente. Todo mundo sabe que matar é errado. Todo mundo sabe que roubar é errado. Todo mundo sabe que se corromper é errado. Todo mundo sabe que olhar para a mulher do próximo é errado. Olhar para o marido do próximo com intenção sexual é errado. Mas continua fazendo a mesma coisa. Isto é iniquidade. Isso pode cauterizar a mente da pessoa. A pessoa pode começar a achar que isso é tudo normal. E por acontecer essa iniquidade, vai acontecer o que? O amor se esfriará de quase todos, porque as pessoas estão se odiando cada vez mais umas aos outros, por causa do pecado mesmo. O pecado endurece o coração, a pessoa perde o amor, está nem aí para o outro, só quer saber de si mesmo. As pessoas se tornam egoístas. É o marido que não ama mais a esposa que não ama mais o marido, os filhos que não amam mais os pais, os irmãos que não amam mais os seus irmãos, e se perde este amor. Meus irmãos, esses são os sinais da vinda de Cristo, e esses sinais vão aumentar, vão crescer mais, conforme vai se aproximando da vinda de Cristo. Não espere tempos fáceis, não vá aí por conversa aí que muitas pessoas estão dizendo: olha, vamos ter uma vida abençoada, vamos ter uma vida fácil. Você tem quantos anos? Quantos anos você tem? Alguma coisa da sua vida foi fácil? Na minha nunca foi. Você tem passado por tribulação, por lutas? Eu creio que você tem. Eu também tenho. O que é fácil para você? O que é fácil para mim? Meus irmãos, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, mais amantes do mundo do que de Deus. A iniquidade vai fazer essas pessoas não só deixar de amar o próximo, como amar o próprio Deus. Eles vão se tornar amantes de si mesmo, e aumentarão cada dia mais suas iniquidades e seus pecados. Então, irmãos, para encerrar, o capítulo 24, 25, nós vemos aqui que forma o sermão do monte das oliveiras. O que esse sermão pode ser aplicado para nós, meu irmão? Muitas coisas. Mas a coisa que eu quero dizer a você: você tem se apegado muito a esse mundo aqui, né? Você tem achado que você vai viver para sempre aqui. Começa a pensar no reino de Deus, começa a pensar nas coisas lá de cima. Você não sabe quando sua vida vai acabar aqui, não. Eu não sei até quando minha vida vai estar aqui nesse planeta Terra. Jesus está voltando, meu irmão.
A igreja não está esperando por Cristo. Por isso você vê tantas mensagens falando de dinheiro, de prosperidade material, de carro novo, casa nova, tudo menos a volta de Cristo. Porque os cristãos de hoje em dia, meu irmão, estão correndo atrás do materialismo, do tempo, do dinheiro, das coisas aqui na terra, mentem quando dizem que estão esperando a volta de Cristo. Eu ainda digo que tem muitos até que estão orando para que Cristo não volte, porque estão achando a vida boa demais aqui. Porque tem bens materiais, tem muitos bens materiais. E quando a gente vai pregar, meu irmão, em muitos lugares fala da volta de Cristo, meu irmão, tem crentes que se revoltam por isso. Não gosto dessa mensagem, não. Mas Jesus está voltando, meu irmão. Os sinais estão acontecendo. E eu e você, o que nós vamos fazer? Priorizar as coisas de Deus, meu irmão. Pregar o Evangelho, viver em comunhão com nossos irmãos, aguardar a volta do nosso Redentor, aguardar a volta de Cristo. Ele vai vir nos arrebatar. Tudo isso aqui vai ficar para trás, meu irmão, minha irmã. Casa vai ficar, carro vai ficar, moto vai ficar, trabalho vai ficar, tudo isso vai ficar. E o Senhor Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no reino de Deus, não aqui na terra, onde as traças corroem e o ladrão rouba. Então a igreja, mais do que nunca, meu irmão, está precisando despertar. Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo. A igreja não pode esperar coisas boas deste mundo, porque esse mundo jaz no maligno, e Jesus está voltando para resgatar a sua igreja. Que Deus possa nos abençoar, amados. Sabe o que é que está por vir? O arrebatamento da igreja. Sabe o que é que está por vir depois disso? Grande tribulação para aqueles que ficaram. Que você possa pregar a palavra de Deus para as pessoas, possa falar do amor de Deus, possa ensinar seus filhos no caminho de Deus. Nós possamos, amados, falar mais de Deus para as pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Perdão, tempo, mas é uma mensagem, irmãos, longa.